Paz do Senhor a todos, mais uma vez estou aqui, quero deixar uma reflexão para todos que vão assistir através do Face, através do Instagram, através do YouTube. Desde já antes disso eu quero mandar um abraço para meu pastor presidente, pastor José Dosvan de Castro. Sou da igreja IEBM, Igreja Evangélica Batista Missionária daqui de João Pessoa, Paraíba. Quero mandar um abraço também para meu pastor local, o pastor Roberto Gomes, e para toda a minha família. Amém? Queria deixar uma reflexão aqui para todos os irmãos que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, que vem dizer assim: Logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subisse no barco e fosse na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Parte bem interessante nessa parte que Jesus diz para os discípulos: eu ordeno. Essa palavra eu ordeno é uma palavra que a gente não pode ter escolha. A gente não pode pensar em fazer ou não fazer. Não, essa palavra ordeno, ela já está dizendo, é uma ordem. Nós não temos o direito de questioná-la. Então Jesus, quando ele disse para os seus discípulos, eu ordeno que você entre nesse barco e vá no outro lado do lago. Então Jesus, ele não estava nesse barco. Jesus não iria entrar nesse barco, que no versículo, ainda no mesmo versículo, ele diz assim: vá na frente que eu estarei despedindo da multidão. Os discípulos, ele podia muito bem dizer assim: não, a gente não vai, mestre. A gente não vai porque... Lá no capítulo 8, a gente vê que Jesus ele acalma uma tempestade, onde estavam todos os discípulos reunidos lá no barco. E Jesus estava cansado da viagem e acabou cochilando no barco. Então, de repente se levantou uma grande tempestade naquele lugar. Os discípulos ficaram todos apavorados, pensaram que iria morrer. Daí acordaram o mestre e o mestre repreendeu essa tempestade. Então os discípulos podiam muito bem dizer assim: mestre, olha, contigo lá no barco houve aquela tempestade, o Senhor repreendeu, e agora? Sem o Senhor, quem é que vai repreender? Mas vem a parte bem interessante, é que quando Jesus ele manda, é que quando Jesus ele ordena, ele se responsabiliza por cada detalhe. Não importa se vai se levantar uma grande tempestade ou não, o que importa é que Jesus disse: você vai chegar ao outro lado, você vai chegar no objetivo no qual eu estou te enviando. Não importa se o que vai acontecer na direita, não importa o que vai acontecer na esquerda ou a sua atrás, que a sua frente seja só o alvo aonde eu estou te mandando. A gente vê que Noé, quando Deus mandou Noé construir a arca, talvez as primeiras pessoas a criticar Noé, a Bíblia não fala, deve ter sido a sua esposa, seus filhos, até suas noras, dizer assim: o senhor está ficando doido, o senhor já está com 600 anos. Da onde é que o senhor vai ter capacidade de construir uma arca? E logo na medida que o senhor está dando aqui, que vai ser 140 metros da arca, a largura dela vai ser 22 de largura e ainda mais 14 metros de altura. Como vai ter essa capacidade? E a gente vai conseguir essa madeira aonde? Mas quem mandou foi Deus. Como eu disse, quando Deus manda, Deus se responsabiliza por tudo. Aí quando a arca já estava pronta, as pessoas começaram a questionar que a arca já está pronta, mas cadê a chuva? Aí Deus manda a chuva de cima, vem água de baixo. Então o que eu quero dizer na tua vida, essa reflexão para você é que é o seguinte: talvez você esteja preocupado com a obra que Deus te colocou na tua mão. Talvez você esteja preocupado com o seu ministério. Mas o que eu quero dizer nessa noite é para você: não vos turbe o vosso coração, porque quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Se Ele te deu um ministério, é porque Ele sabe que você é a pessoa certa para conseguir ir em frente com esse ministério, valorizar o nome dEle. Se Ele te deixou à frente de uma obra, é porque essa pessoa é Ele que te escolheu. Foi Ele que te escolheu e Ele confia em você, que você é a pessoa certa para concluir essa missão. A gente vê o exemplo de quem? De Moisés. A Bíblia fala que ele era gago, não mal sabia falar, mas ele foi o libertador do povo de Israel. A gente vê também o exemplo de quem? De José. José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foi preso porque foi acusado de seduzir a mulher de Potifar, mas mesmo assim, a promessa de Deus na vida dele, no sonho que Deus falou com ele, que
Até os seus pais, os seus irmãos iriam se curvar perante dele. E foi o que aconteceu. Então José permaneceu fiel na presença de Deus e se tornou governador do Egito. E aquele sonho se tornou realidade. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é que é o seguinte: não se desespere, não se apavore. Mas Rafael, a obra está pesada, eu estou cansado. A palavra de Deus diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Mas irmão, não sei o que fazer, irmão. Não tenho nenhuma solução. Aí a palavra de Deus diz assim: esforça-te, que eu te ajudarei. Então essa reflexão que eu deixo para você nessa noite é que é o seguinte: não importa onde Deus te mandou, o que importa é a palavra que Ele tem na tua vida, é a obra que Ele colocou na tua mão. Aonde você for, Ele sempre estará com você. Porque foi Ele quem te mandou, não foi um homem, foi Ele quem te mandou. E quando Ele manda, Ele se responsabiliza por cada detalhe. Então eu quero deixar essa reflexão aqui para todos vocês, amados irmãos. Então que Deus continue abençoando cada um de vocês. Um forte abraço e amém. Até segunda, se Deus quiser. Em nome de Jesus.